Anatomia do sistema endócrino dos animais domésticos. As glândulas endócrinas são órgãos sem ductos que produzem substâncias que são chamadas de hormônios. Esses hormônios são liberados no sistema circulatório e transportados para órgãos receptores. Os hormônios se ligam a receptores específicos, encontrados em seus locais de destino, seja para intensificar ou para suprimir a atividade do órgão, tecido ou células-alvos. Os hormônios são produzidos por células parênquimais ou parênquimatosas, que podem ser encontradas de três maneiras diferentes: isoladas, como por exemplo no epitélio do trato gastrointestinal, em grupos, como por exemplo nas células do pâncreas e do corpo lúteo, ou organizadas em órgãos endócrinos, como hipófise, tireoide, glândula pineal e glândula suprarrenal, que vamos descrever hoje. Alguns órgãos possuem funções tanto exócrinas quanto endócrinas, como testículo, ovário, pâncreas e placenta, e outros apresentam uma função endócrina secundária à sua função principal, como por exemplo o rim, o fígado e o timo. A função dos tecidos endócrinos é regulada por mecanismos de retorno, que a gente chama de feedback, simples ou complexos, muitos dos quais envolvem a hipófise, por isso vamos começar falando dela. A hipófise, também conhecida por pituitária, desempenha uma função reguladora importante em todo o sistema endócrino e por isso às vezes é chamada de glândula mestre, uma vez que ela também controla a função de outras glândulas do corpo. Por sua vez, a hipófise é controlada em grande parte pelo hipotálamo, uma região do cérebro que fica imediatamente acima da hipófise. A hipófise é um pequeno órgão ímpar, do tamanho de uma ervilha mais ou menos, que fica suspensa sob o diencéfalo, na fossa hipofisial do osso base-esfenoide, ou seja, na base do cérebro, no crânio, mais especificamente situada entre o quiasma óptico e o corpo papilar. Essa imagem mostra a hipófise, a fossa hipofisial, onde ela está inserida, o osso base-esfenoide na parte de baixo e nas duas extremidades o corpo papilar e o quiasma óptico. Olhem só por que a glândula hipófise é considerada a glândula mestre. Olha a quantidade de órgãos-alvo da hipófise. A hipófise é composta por duas partes derivadas de origens embriológicas diferentes e que possuem duas funções distintas também, chamadas de neurohipófise e adenohipófise. Nessa imagem representativa da hipófise dos animais domésticos, a neurohipófise é a parte amarela e a adenohipófise é a que está desenhada na cor verde. A neurohipófise, pessoal, se situa caudalmente à adenohipófise e é uma saliência ou excrescência neural do hipotálamo. Os componentes da neurohipófise são os seguintes: infundíbulo, que conecta a hipófise ao tubo ercinéreo do hipotálamo, e a parte nervosa principal da neurohipófise. Duas das importantes funções da neurohipófise são o armazenamento e liberação de hormônios que são produzidos no hipotálamo pelas células neurosecretoras dos núcleos supraóptico e paraventricular. Esses hormônios são a ocitocina e o hormônio antidiurético, ADH. Eles são transportados por axônios. E agora uma aplicação prática desse conhecimento, pessoal. A ocitocina, esse hormônio produzido no hipotálamo, mas armazenado e liberado pela hipófise, tem várias funções importantes no corpo. Algumas delas são as seguintes: promover as contrações musculares uterinas, reduzir o sangramento durante o parto e estimular a liberação do leite materno. Portanto, é muito importante na reprodução. Inclusive, gente, a ocitocina pode ser aplicada de forma exógena para ajudar no parto de cadelas com distocia, por exemplo, quando o animal apresenta inércia uterina, que pode ser primária ou secundária. A inércia uterina primária ocorre quando há ineficiência do músculo do útero, que vocês já estudaram comigo na aula de reprodutor feminino, vocês lembram? Que é o miométrio. Então, na inércia uterina primária, o miométrio não consegue produzir contrações significativas para que se inicie o trabalho de parto. E a inércia uterina secundária é quando há incapacidade de continuar com o parto após parição de ninhadas numerosas ou dificultosas. Ambas as formas se caracterizam pela ausência de sinais de parto ou contrações uterinas. E aí a aplicação de ocitocina pode ajudar. Mas isso deve ser feito com muita cautela e somente por um médico veterinário, tá, gente? Pois se houver uma obstrução, por exemplo, o útero pode se romper, além de outras complicações.